Salve, gens! Sejam bem-vindos ao canal Eu Vi no Mundo. Nesse vídeo vamos fazer uma breve linha do tempo nos acontecimentos que levaram o nosso ex-presidente a júri nesse mês. A internet está bombando com esse caso, então se você tá afim de entender tudo, fica até o final desse vídeo. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo com quem deseja entender melhor desse caso. E bora pro vídeo! Eleições de 2022. Para entendermos bem esse caso, é necessário voltarmos no tempo até o dia 30 de outubro de 2022, um domingo à noite que entrou para a história do Brasil. O Brasil de 2022 já não era o mesmo de 2018. O desgaste da Covid-19, uma pandemia que deixou mais de 600 mil mortes, a crise econômica e a polarização política moldaram um cenário de incertezas. De um lado, Jair Bolsonaro, presidente em busca da reeleição, sustentado por forte base conservadora e um discurso de enfrentamento às instituições. Do outro, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, que retornava após ser absolvido em processos judiciais e que simbolizava, para muitos, a possibilidade de reconstrução social e econômica. No primeiro turno, em 2 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva obteve 48,4% dos votos válidos. Jair Bolsonaro alcançou 43,2%. No dia 30 de outubro veio a definição: Lula, eleito presidente da República com 50,9% dos votos contra 49,1% de Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral em Brasília anunciava o resultado oficial. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República com pouco mais de 60 milhões de votos. Jair Bolsonaro, então presidente, perdia por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Foi a eleição mais disputada desde a redemocratização, e talvez a mais polarizada. Para milhões de brasileiros, o resultado representava a esperança de reconstrução. Para outros, era a confirmação de um pesadelo. Naquele instante, duas narrativas opostas passaram a conviver no mesmo país. De um lado, a celebração da democracia. Do outro, a rejeição ao sistema que produziu aquele resultado. O pós-eleição. Poucas horas após o anúncio do resultado, bloqueios de estrada surgiram em 23 estados. Manifestantes erguiam bandeiras do Brasil e cartazes que pediam intervenção federal e artigo 142. Uma interpretação equivocada da Constituição que, para eles, autorizaria as Forças Armadas a agir como poder moderador. Nas redes sociais, hashtags como Brazil was stolen, o Brasil foi roubado, e intervenção já alcançaram milhões de interações. Em frente a quartéis, acampamentos começaram a se consolidar. O maior deles, em Brasília, chegou a reunir 10 mil pessoas em dezembro. A transição sob tensão. O processo de transição de governo, que deveria ser técnico e pacífico, tornou-se palco de uma disputa política sem precedentes. A equipe de Lula tentava se organizar, mas a cada semana, novos protestos surgiam. Relatórios de inteligência mostravam que grupos organizados financiavam caravanas para Brasília. Empresários custeavam transporte, alimentação e hospedagem de manifestantes. Em aplicativos de mensagens, estratégias circulavam, pontos de encontro, códigos, planos de ação. Ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro manteve postura reservada, evitava reconhecer a derrota, não discursou em rede nacional, não chamou Lula para uma transição cordial. Aos poucos, se isolou, até que, no final de dezembro, antes mesmo da posse do novo presidente, embarcou para os Estados Unidos. O silêncio e a ausência do líder abriram espaço para a radicalização de sua base. 8 de janeiro de 2023. A posse de Lula ocorreu em 1º de janeiro, em clima de festa e segurança reforçada. E então veio o dia 8 de janeiro, uma data que ficaria marcada na história. Milhares de pessoas se reuniram na esplanada dos ministérios e marcharam em direção à Praça dos Três Poderes. Em pouco tempo, os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal foram invadidos. Em poucos minutos, o que era um protesto se transformou em invasão. As portas do Congresso Nacional foram arrombadas, salas do Palácio do Planalto foram destruídas, vidros do Supremo Tribunal Federal foram estilhaçados, cadeiras e mesas viraram armas, obras de arte foram rasgadas e quebradas. Documentos oficiais foram destruídos, salas históricas, palco de decisões fundamentais da República foram transformadas em ruínas. As imagens correram o mundo, móveis quebrados, obras de arte vandalizadas, símbolos da República atacados. O Brasil assistia, atônito, à tentativa mais explícita de golpe de Estado desde a redemocratização.
O caos durou horas, enquanto forças de segurança tentavam retomar o controle. E no fim da tarde, a cena era de destruição. Brasília havia sido palco de um ataque direto à democracia. O mundo assistiu estarrecido. Para muitos estrangeiros, era o Capitólio brasileiro em referência à invasão do Congresso dos Estados Unidos em 2021. Para os brasileiros, era a maior agressão às instituições democráticas desde o golpe militar de 1964. A resposta do Estado. Logo após os ataques, começaram as prisões em massa. Centenas de pessoas foram detidas ainda no local. Outras foram identificadas e presas ao longo dos meses seguintes. O acampamento em frente ao quartel-general do Exército foi desmontado. A Polícia Federal iniciou a maior investigação de sua história recente para investigar não apenas os executores, mas também os financiadores e articuladores por trás da invasão. Quem financiou os ônibus? Quem organizou a logística? Quem orientou os grupos a atacar? As respostas começaram a surgir. Empresários da região sul e centro-oeste, políticos locais, grupos de comunicação digital com milhares de seguidores. A engrenagem era muito maior do que parecia no começo. O objetivo, segundo a acusação, era claro: minar a democracia e impedir a posse do presidente eleito. E no centro de todas as suspeitas, uma figura se destacava: Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal assumiu a linha de frente desses processos e ministros se tornaram protagonistas de uma batalha judicial que dividiria ainda mais o país. O cerco a Bolsonaro. Embora estivesse fora do Brasil, Bolsonaro não conseguiu escapar das investigações. O ex-presidente, que havia deixado o país e se instalado temporariamente nos Estados Unidos logo após as eleições, passou a ser investigado por seu papel na escalada dos acontecimentos. Discursos anteriores questionando urnas eletrônicas desde 2019, reuniões gravadas em 2021 e 2022, em que dizia: se não tivermos voto impresso, não teremos eleições limpas. Um encontro em julho de 2022 com embaixadores estrangeiros, no qual criticou o sistema eleitoral brasileiro sem apresentar provas. Documentos apreendidos em celulares de assessores sugeriam discussões sobre decretos para convocar estado de sítio, e a sua postura diante do resultado eleitoral pesaram contra ele. Para a acusação, Bolsonaro alimentou uma narrativa falsa sobre fraude, incentivou desconfiança nas instituições e, ao não reconhecer a derrota, criou um ambiente propício ao caos. Procuradores federais apontaram que lives e discursos inflamaram seguidores e que reuniões de bastidores discutiram a possibilidade de um decreto que anulasse a eleição. Essa proposta nunca saiu do papel, mas deixou rastros suficientes para ser incluída nos autos. Bolsonaro negava tudo. Sua defesa negou as acusações, afirmando que ele exerceu apenas seu direito de expressão e que não teve participação direta nos atos. Mas a cada revelação, o cerco se fechava. O julgamento histórico. O julgamento começou em agosto de 2025, após anos de coleta de provas, depoimentos e disputas jurídicas. O caso chegou a julgamento no Supremo Tribunal Federal. Lives foram transmitidas ao vivo pelo STF, acompanhadas por milhões de brasileiros. Ministros expuseram provas, discutiram teses jurídicas. Alguns destacaram que discursos reiterados contra as urnas ultrapassaram a liberdade de expressão e configuraram ataque ao regime democrático. Outros alertaram para os riscos de criminalizar a palavra. A defesa sustentava que Bolsonaro não podia ser responsabilizado pelos atos de terceiros. A acusação afirmava que ele foi a peça central na engrenagem. A defesa insistia em perseguição política e ausência de provas diretas. A decisão foi anunciada. Após a apuração dos votos, Bolsonaro foi, no dia 11 de setembro de 2025, condenado a 27 anos e 3 meses, mais de 2 décadas de prisão, inicialmente em regime fechado por crimes relacionados à tentativa de abalar a ordem democrática. Os ministros do Supremo Tribunal Federal que participaram do julgamento de Bolsonaro na primeira turma do Superior Tribunal Federal, no caso da trama golpista, para decidir se ele e outros acusados viriam a ser réus, foram Alexandre de Moraes, relator; Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux. Apenas Luiz Fux votou pela absolvição de Bolsonaro em todos os crimes imputados no caso. O julgamento marcou um divisor de águas na história política do Brasil. Pela primeira vez, um ex-presidente era responsabilizado criminalmente por atentar contra a democracia. A defesa do ex-presidente prometeu recorrer a tribunais internacionais. Persiste a polarização. A decisão provocou ondas imediatas. Em Brasília, manifestações contrárias e favoráveis ocorreram simultaneamente.
Nos Estados Unidos, parlamentares republicanos criticaram a decisão, enquanto democratas aplaudiram a resistência democrática brasileira. A União Europeia divulgou nota apoiando a defesa das instituições brasileiras. Pesquisas de opinião mostraram um país dividido. 47% consideraram a condenação justa, 41% consideraram injusta, 12% não souberam opinar. Para uns, a prova de que ninguém está acima da lei. Para outros, um exemplo de judicialização da política. O caso Bolsonaro tornou-se também um teste para a justiça brasileira. Até que ponto decisões judiciais podem pacificar ou agravar a polarização política? As perguntas finais para mim são estas. Até onde essa polarização vai nos levar? Seria de fato impossível ter um país unido? Seria isso uma grande utopia? Quais são as lições que a população brasileira deve tirar de tudo o que aconteceu? O que de fato aprendemos? Será que como sociedade seremos capazes de construir um país menos dividido, mais tolerante e mais consciente dos riscos que rondam a democracia? Bem, deixe sua opinião nos comentários, nos conte sua forma de enxergar esse caso e o cenário geral da política no BR. Considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para quem deseja entender melhor esse caso. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos.